Olá família, começando mais um programa em mais um dia abençoadíssimo em que o Senhor nos fez para que nele nos alegremos e nos regozijemos. No programa de hoje, mais um bloco Pense Nisso com o pastor Paulo Rufino, você não pode perder. Olá, você que está ligado no programa da família, seja bem-vindo a mais um quadro Pense Nisso. Hoje, dia em que estamos gravando esse quadro, é o segundo domingo de junho, é comemorado o Dia do Pastor na maior parte das igrejas evangélicas no país. E eu queria falar com vocês hoje acerca de algumas características do pastor segundo o coração de Deus. Eu gostaria de ler para vocês um texto que está em Gênesis 31, que fala sobre Jacó. E Jacó, para a gente aqui nesse texto, é o protótipo de um pastor segundo o coração de Deus. Vamos ler aqui o texto, Gênesis capítulo 31, versículo 38 em diante, diz assim: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Aqui Jacó fala para Labão, seu sogro, sobre a sua ação como pastor de ovelhas. E Jacó é protótipo para nós que somos pastores, porque Jacó fala de um pastor que trabalha em prol das ovelhas, um pastor que ama as ovelhas, um pastor que se dá pelas ovelhas, um pastor que se entrega pelas ovelhas, um pastor que passa noites em claro pelas ovelhas. A gente tem percebido, sobretudo nos últimos dias, que ser pastor tem se tornado um cabide de empregos. Para muitas pessoas, se tornar pastor tem se tornado uma indústria, alguma coisa em que se torna mercantilista, mercadejamento da fé. Para muitas pessoas, ser pastor é simplesmente trazer uma boa palavra. O que diferencia o pastor segundo o coração de Deus do pastor mercenário ou do pastor que não é pastor, porque tem muitos pastores que não são pastores, existem muitos pastores sendo levantados por homens, e existem muitos pastores se autoprojetando, se fazendo pastores. O pastor que é levantado por Deus, o pastor segundo o coração de Deus, é como Jacó nesse texto, é alguém que não tira a pele das ovelhas, é alguém cujas ovelhas não são para que ele se alimente das ovelhas, para que ele arranque a pele, arranque a gordura das ovelhas, mas ele cuida dessas ovelhas, ele ama as ovelhas. O pastor segundo o coração de Deus não tem simplesmente uma boa mensagem. O pastor segundo o coração de Deus é alguém que ama, é alguém que gera almas no Senhor e ama profundamente essas almas, é alguém que se dá pelas suas ovelhas, que se dá por essas pessoas as quais estão no seu aprisco, as quais estão no seu rebanho. E eu quero dizer isso para você, pastor que está me ouvindo, que nós precisamos ser esse tipo de pastor. Pastor segundo o coração de Deus, não pastor mercenário. Pastor que ama as suas ovelhas, não que se aproveita das ovelhas. E você que está me ouvindo e que não é pastor, que é membro de igreja e tem um bom pastor, o livro de Hebreus diz para a gente honrar os nossos pastores, porque eles hão de dar contas pelas nossas almas diante de Deus. Então ame, respeite o seu pastor, seja uma bênção na vida do seu pastor. Eu gostaria hoje de parabenizar todos os pastores e de levantar hoje uma bandeira em torno dos pastores segundo o coração de Deus, que sejam amados, que sejam ouvidos, que sejam respeitados e que, sobretudo, possam receber de nós todo o carinho e todo o reconhecimento. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, e pense nisso. Olá, meus queridos, eu queria falar para vocês, se você que não viu, nós estamos passando mais uma vez o Ponto TV Debate, e o Ponto TV Debate dessa vez com um tema sobre ficar. Eu queria que você desse uma olhadinha mais uma vez, vale a pena você ver, tem um assunto muito bacana, muito discutido nas igrejas, fora das igrejas, e é isso que nós vamos conversar agora.
Continuando aqui o programa da família, no programa de hoje, dentro do Ponto TV, um bloco super especial. Estou super bem acompanhado aqui com o pastor Rodrigo Medina, pastor Brunão, pastor Paulo Rufino. No programa de hoje nós vamos ter debates. E o primeiro assunto é sobre o ficar, um assunto muito conhecido, principalmente entre os jovens. Mas para começar legal esse bloco, o Brunão vai fazer um som aqui pra gente. Se liga aí, não saia daí. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Você ouviu um louvor maravilhoso aqui com o pastor Brunão, desenvolvendo amor. Para começar legal esse bloco, esse debate aqui no nosso programa, nós estamos aqui de frente, o Ponto Alto Tribos, aqui nesse ar maravilhoso, os meninos andando de skate aqui atrás, e é muito gostoso. A gente vai começar agora, eu vou falar com o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, sabemos nós que é um tema muito complicado nos dias de hoje, mas se fosse fácil nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui na presença dessas três pessoas ilustres, três pastores maravilhosos, sábios de Deus. Pastor, e o ficar entre os jovens, que os jovens muito usam, e infelizmente é um tema que tem entrado cada vez mais dentro da igreja. Eu queria saber a sua opinião. Bom, Gleison, antes de eu falar um pouco a respeito do impacto espiritual, daquilo que acontece no mundo espiritual a respeito do ficar, nosso pastor aqui, o Paulo Rufino, vai falar um pouquinho assim de como começou esse negócio de ficar, quando surgiu, se é um negócio que existe há muito tempo, se está nascendo agora, e tudo isso que envolve esse tema. Essa questão do ficar surgiu entre os anos 70 e os anos 80 e foi muito fomentado pela mídia, porque namoro sempre trouxe essa ideia de um compromisso sério, de um relacionamento fixo. E a gente vivendo essas últimas décadas, que são épocas do hedonismo, da busca pelo prazer desenfreado, sem compromisso, então começou essa coisa de ficar, onde os jovens não queriam mais compromisso para se vincularem, para se relacionarem. Dessa maneira, se beijam, se abraçam, passam noite, às vezes transam, vão para o ponto final, que é o sexo, sem ter compromisso, às vezes sem nem saber o nome da outra pessoa. Pastor Rodrigo Medina, falando agora na parte espiritual sobre esse tema, o que o simples ato do ficar pode influenciar na vida do jovem? Bom, o que eu entendo, o que eu vejo com relação à base bíblica, Deus no princípio ele criou o relacionamento dentro de um relacionamento estável, né? A pessoa noiva, ou como a Bíblia diz, né? Eles estavam enamorando ou num período de conhecimento para depois então se envolver com o casamento. E o ato de ficar, assim como o pastor Paulo Fino acabou de falar, surgiu justamente na década aí de 70, 80, quando começou a surgir os métodos contraceptivos também, né, as pílulas e etc. Então isso se tornou simples. Antigamente havia um respeito com a mulher, havia um respeito na união estável, isso era honroso. E hoje, infelizmente, isso avacalhou, isso acabou. Hoje o que as pessoas, eu converso com pessoas que passaram por um período de namoro até de um longo prazo e de repente eu vou casar, se não der certo eu largo. Isso foi gerado dentro do homem, esse eu vou casar, se não der certo eu largo, justamente porque lá no início do comprometimento dele com a pessoa que vai caminhar ao lado dele, também foi assim. Eu vou beijar, se não for bom eu vou pra outra. E uma coisa que eu acho interessante é que hoje, se o rapaz diz que está namorando, se a menina diz que está namorando, são considerados ultrapassados, retrógrados, caretas, extraterrestres. Porque pra galera tá namorando sério é caretice, é coisa da época dos nossos avós. Hoje o bom é isso, é ficar sem compromisso. O jovem ele acaba percebendo que ele precisa ter um compromisso mais sério a partir de uma certa idade, né? Enquanto, principalmente na adolescência, o negócio é beijar quantas mais puderem se beijar.
O beijo é uma preliminar, hoje, no ficar. É algo sem compromisso, a pessoa não tem um compromisso com a pessoa de viver algo no futuro e de querer trazer bênção pro casamento. Eu não tenho compromisso, não tem que saber nome, não tem que saber... No máximo é um telefone para poder acontecer de novo. Então o que eles querem é apenas isso. Então realmente Satanás tem invertido esses valores e a gente não tem que acreditar nisso, a gente tem que frisar tudo que a palavra do Senhor nos ensina com relação a isso e com relação a ficar. Onde que a Bíblia fala sobre ficar? Onde que a palavra fala sobre ficar? A palavra fala sobre ficar e fala que ficar... Jesus nos orienta a ficar. Poxa, mas como que é? Os pastores estão todos aqui. Eu vou falar para você, Mateus 28, a palavra do Senhor fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Então, quando fala sobre ficar, é isso que está falando. É o único tema, a única vez que você vai encontrar na Bíblia, falava ficar, que é algo novo, e é algo tão lá de trás está escrito, ficar em Jerusalém, ficar esperando. Quer ficar? Então fique. Fique esperando em Deus. Fique em oração, fique em jejum, fique na presença do Senhor, fique esperando a pessoa certa. Bom, meus queridos, esse foi o primeiro debate aqui dentro do Ponto TV. Eu quero te convidar a entrar em contato conosco através do nosso site, pelo e-mail contato@ieqdafamilia.com.br e nos mande suas opiniões a respeito de temas para os próximos programas. Nós iniciamos com esse tema, acredito que muito polêmico, mas também bem esclarecedor para quem está assistindo o nosso programa. Porque no programa da família nós nos importamos com a sua opinião. Então mande a sua opinião no nosso e-mail. E antes de encerrar o nosso programa, o pastor Brunão convida você a tocar mais uma música para nós. Tu és o meu sol, minha ira, meu farol, meu porto seguro. Vou ancorar no teu céu, bem mais fundo além do véu. Tu és meu futuro. Tu és o meu sol, minha ira, meu farol, meu porto seguro. Vou ancorar no teu céu, bem mais fundo além do véu. Tu és meu futuro, meu futuro. Oferecimento Minha Moda Modas, com Gustavo Malagoli, Rua Vitório Genari, número 25-38B, bairro São José, ali na cidade de Mirassol. Minha Moda Modas, a moda que veste a galera.